Alô, alô. Boa noite, boa tarde para vocês, que agora são 6 horas no Brasil e 10 horas em Portugal. Hoje eu adiantei nossa live um pouquinho, porque acabou que tem ficado super tarde para mim. Começar a live às 11. Enfim, então eu quero ver como é que vai ser hoje às 6 horas. E hoje a gente vai falar de dependência emocional. É um tema bastante interessante e necessário. Como identificar quando é que eu tenho uma relação de dependência emocional ou quando eu tenho uma tendência de estabelecer seguidamente relações de dependência. Em geral, é isso que acontece quando a pessoa tem uma... Olá, Michele, olá, bem-vinda. Quando a pessoa tem uma tendência de estabelecer relações de dependência, a gente também fala relações simbióticas. É a mesma coisa. O que é uma relação simbiótica? É quando 1 mais 1 é igual a 1. Né? A gente tem três coisas muito importantes que do nosso comportamento. Né? Nossas emoções, justamente uma parte da nossa personalidade que funciona desde o emocional, que é fundamental, né? Poder se emocionar, entrar em contato com as próprias necessidades, saber entrar em intimidade, ter intuição, espontaneidade, são coisas dessa parte da personalidade, né? Que é uma parte sentida da personalidade super importante, no sentido de que a gente se recicla e a gente gera estados de intimidade com outras pessoas a partir dessa parte da nossa personalidade. Quando eu compartilho o que eu estou sentindo é quando eu estou mais próxima de um outro ser humano. Então isso é super importante. Além de tudo, as emoções são aquilo que vão nos colocar em movimento. Emoção e emotion, colocar o organismo em movimento para satisfazer uma necessidade. Então, toda vez que eu me emociono, eu estou respondendo a alguma necessidade do aqui e agora. Se eu, por acaso, não entro em contato com as minhas emoções, eu perco a capacidade de responder às minhas necessidades. Então, se emocionar é super importante. E a gente tem que entender que emoção e descontrole não são a mesma coisa. Eu posso me emocionar e ter uma resposta adequada aos estímulos, né? Muitas vezes, essas emoções de descontrole que a gente conhece, ressentimento, pânico, enfim, fobias, são justamente já um processo de aprendizagem, né? Principalmente no núcleo familiar das emoções. Então, reconhecer as minhas necessidades, compartilhar, respeitar a minha intuição faz parte de ser um ser autônomo. A gente também tem uma outra parte da personalidade que é a parte racional, a capacidade de perceber os dados de realidade, de tirar conclusões, de projetar para o futuro, de confiar nas nossas próprias percepções. E tem uma parte que é uma parte aprendida, que tem a ver com valores morais, com ética, com bons costumes, com julgamento, que também faz parte da socialização. E dentro dessa mesma parte, a capacidade de nutrição, de proteção do outro ser humano e de nós mesmos. O que acontece quando a gente está numa relação de dependência? A gente não usa as três partes, porque um ser humano pleno, ou plena, né? Enfim, teria a capacidade de se emocionar, de perceber as coisas e tomar decisões e se proteger e nutrir as outras pessoas. Então, quando a gente está numa relação de dependência, a gente não usa plenamente essas três partes da personalidade. Em geral, uma das pessoas vai ficar só nessa parte emocional, e aí emoções aprendidas, né? E a outra vai pensar e proteger. Em geral, quando uma pessoa entra numa relação de dependência, ela desconsidera a capacidade dela de pensar por si mesma, de tomar decisões, de fazer seus próprios projetos, de existir sem que outras pessoas digam a ela, né, o que fazer ou como fazer. Então, em geral, as pessoas que entram em relações de dependência têm pouca confiança na sua própria capacidade de projetar, de decidir, na sua percepção das coisas, porque muitas vezes as pessoas percebem de uma forma muito precisa o que está acontecendo, mas não confiam naquilo que estão vendo, desconfiam de si. E também
tem a sensação de desproteção, de desamparo. Então, eu não confio nessa parte da personalidade que pode proteger, colocar limite, nutrir. E aí, o que acontece? Uma das pessoas entra com a parte emocional e a outra entra com a racional e a de proteção. E aí nós temos uma relação de dependência, né? Ou uma relação de simbiose. Em geral, quando as pessoas entram nesse tipo de relação, sentem que o outro, né, é a motivação final da sua vida. Então, a sensação é de que sem o outro não conseguem viver. O outro vira praticamente um soro, né? Isso é um grande, grande perigo, porque no momento que eu coloco todas as fichas, né, num lugar só, todas as maçãs numa cesta, o nível de expectativa que eu crio em relação a esse lugar, essa pessoa, é enorme. E não tem como uma pessoa só satisfazer todas as necessidades. Então, em geral, quanto mais a gente deposita todas as maçãs na relação, na mesma cesta, mais conflito essa relação vai ter, né? Mais cobrança essa relação vai ter, mais sensação de insatisfação essa relação vai ter, né? Por conta de expectativas altíssimas e às vezes impossíveis de satisfazer, porque a gente é múltipla, né? E uma das coisas importantes é perceber que a gente pode ter uma variedade de relações afetivas, a gente pode e deve ter. Então, o que é característico de uma relação de dependência? Colocar todas as expectativas e toda a nutrição centrada em uma só pessoa. Então, isso, se você está funcionando assim na sua relação, se a tua relação é tudo, se teu amor é teu mundo, né? E a sensação de que se essa pessoa vai embora, nada sobra. Então, o meu amor, a minha sexualidade se vai com outro. Isso é uma mentira, né? A minha capacidade de amar é minha. A minha capacidade de sentir prazer é minha. São capacidades que a gente nasce com elas. O que a gente faz? A gente exerce essas capacidades com uma outra pessoa. Mas ninguém detém essa nossa capacidade. Então, a ideia de que se o outro desaparece, a minha vida perde sentido, tem muito a ver com isso, né? Se o outro vai, eu nunca mais vou amar. Se o outro vai, nunca mais eu vou sentir tesão, eu vou gozar, eu vou conseguir sentir prazer. Isso são mentiras, em geral, de pessoas que desqualificam a sua capacidade no mundo. É o fato de não se sentir capaz e muitas vezes de ter pensamentos muito cruéis consigo mesma, que fazem com que a pessoa se sinta desse lugar, incapaz de viver, né? A sensação de fracasso, a sensação de não conseguir decidir, a sensação de não ter valor, das outras pessoas terem muito mais valor que você, tem a ver com uma série de estruturas mentais que a gente vai repetindo, né? Uma pessoa, para se sentir assim incapaz, ela precisa repetir muitas e muitas vezes durante o dia pensamentos opressivos, né? Quando a gente para pensar, o nosso maior opressor ou a nossa maior opressora está aqui, né? E é esse fato de se sentir menos, de se sentir incapaz, de não se sentir valorosa, que faz com que a pessoa entre nessas relações de dependência, né? Então, a ideia é que o outro vai poder suprir as coisas que eu não acredito sobre mim mesma. Então, sentir o outro como um soro, que a minha vida depende disso, né? Deixar de ter sentido nos meus próprios projetos. A ideia de que o outro precisa decidir para mim, o outro precisa falar, o outro precisa dizer o que eu vou fazer. Então, eu vou ter uma dificuldade de confiar e iniciar meus próprios projetos vitais. Quando uma pessoa está numa relação de dependência, a relação passa a ser o projeto vital. E, na verdade, isso acontece muito com as mulheres, com o arquétipo da princesa, da ideia de esperar um príncipe, de ser escolhida, de ter que ser mãe, de ter que ter filhos, como as únicas realizações femininas.
né? Então, essa espera fica sendo central na vida. E, na verdade, ter filhos, ter um par ou vários pares, casar, são partes do nosso desenvolvimento vital. A gente vai fazendo isso, e ser mãe não necessariamente, por favor, porque tem também essa coisa da obrigação de ser mãe e ter que ter um filho ou uma filha para poder se sentir realizada. Tem mulheres que escolhem não ter filhos, tem mulheres que não podem ter filhos, isso não tira o sentido da vida delas, né? A gente não vê isso com os homens podem escolher não ser pais e não sentem que a sua vida perde o sentido. Então, assim, isso é muito importante. Então, esse arquétipo da princesa faz com que a mulher fique no lugar de espera e centre sua vida em ter ou não uma relação. Então, outro dia eu estava ouvindo isso de uma paciente, né? Não, porque eu tô sem relação, eu não tenho filhos, eu tenho tantos anos, então eu me sinto um fracasso. Entendeu? Como é isso da gente medir o nosso sucesso, o nosso fracasso em ter ou não uma relação? Tem tantas outras coisas na vida que a gente pode se realizar. Pode ser legal ter uma relação, é uma parte importante da vida, mas não é isso que vai medir meu sucesso existencial, né? Da mesma forma, né, não é ser CEO de uma multinacional que vai medir o meu sucesso vital. Eu estava agora ouvindo uma coisa que eu achei muito legal, que é essa história, né? A gente pode comprar seguro médico, mas a gente não pode comprar saúde. Com dinheiro a gente compra relógios caros, mas a gente não pode comprar o tempo, né? E tem coisas que em nível existencial são extremamente significativas, né? E que não necessariamente o fato de conformar com determinados padrões sociais vai nos garantir a felicidade. Então, eu acho que assim, muito importante a gente medir o nosso sucesso a partir de qual é a nossa capacidade de ir ao encontro, de colocar energia nos nossos desejos e nos nossos projetos. E isso é uma das coisas que uma pessoa em relações de dependência não faz. Em geral, a pessoa, por se sentir incapaz, acaba abandonando os seus projetos vitais. Uma relação não pode ser um projeto de vida, uma relação é uma consequência do viver. Assim como acordar, como dormir, como, enfim, são coisas que a gente vai fazendo à medida que a gente vai se desenvolvendo, né? E aí centrar a nossa vida no fato de... E outra coisa, né? Com a modernidade, né, aquilo que a gente tinha como casamento para sempre, que era, em geral, assim, se a gente for, né, Idade Média e tal, os casamentos eram arranjados e tinham outros interesses que não os interesses simplesmente afetivos, né? Eram alianças políticas, eram alianças econômicas, e o interesse que esse casamento perdurasse tinha a ver muito com isso. Então, lógico que hoje ainda essas coisas acontecem, mas na modernidade tardia, na nossa época, né, isso passa a se dissolver, né? E a relação afetiva é um projeto pessoal, é fruto de uma escolha. Então pode ser que os casamentos, que as relações não durem para sempre, porque os afetos são muito mais voláteis do que interesses econômicos e políticos. Então o que a gente vê é que começam a surgir relações que terminam, que são eternas quanto duram. Mas se a gente pensa num projeto de vida, num projeto de realização, a gente pode ter mais de uma relação e tá tudo bem. Então a ideia de que terminou é um fracasso, né, é ainda um resquício dessa época onde os casamentos tinham que durar para sempre. Isso acontece mais ou menos em 1100, com a reforma gregoriana, quando a igreja estabelece a monogamia e o casamento eterno. Antes disso não existia, né? E hoje está muito diferente. Mas esse ranço, essa ideia de que eu tenho que ter uma relação e para ela ser bem sucedida, ela precisa durar para sempre, ainda acontece. E muita gente, muitas mulheres principalmente, medem o seu sucesso em função disso. Então, fica tranquila se tua relação acabou, né? O importante em termos de sucesso existencial é você se sentir realizado e feliz, né? Em todos os âmbitos da sua vida. Então,
Relação de dependência, a pessoa esquece dos próprios projetos e centra tudo na relação. E a relação passa a ser a única fonte de realização. Toda vez que alguém ou alguma coisa é a nossa única fonte de realização, a gente tem um perigo, né? Se alguém chega em terapia e fala para mim, Dani, você é minha última esperança, eu não vou querer, entendeu? Porque assim, é uma expectativa gigante que eu não posso responder, né? Eu posso ser uma possibilidade de relação, uma possibilidade de ajuda, de construção, mas a última esperança, nessa frase, já tem uma armadilha. Então, a relação ser seu tudo, você já tem uma armadilha. E, em geral, quando alguma coisa é seu tudo, em algum momento isso vai te decepcionar, te partir, porque a expectativa é gigante, né? Ninguém pode responder, nem um ser humano pode responder a todos os desejos e a todas as possibilidades de relação de uma pessoa. Então, se eu deposito tudo numa relação, com certeza a quantidade de conflitos que vai acontecer, né, vai ser gigantesca. E isso é uma das características das relações de dependência. Elas são extremamente conflituosas, né, por conta de sempre existir uma falta. O outro nunca vai conseguir satisfazer tudo. Então, também tem essa característica da pessoa se sentir sempre carente, sempre querendo mais, com falta de atenção. Às vezes existe mesmo isso na relação de dependência, um quer muito, né, uma pessoa quer muito e a outra quer pouco, né? Uma pessoa quer muito, em geral são as mulheres, e os homens estão mais indisponíveis, querendo viver a sua própria vida, né? E isso gera um monte de conflito, um monte de cobranças, um monte de brigas, um monte de frustrações, né? As mulheres também estão socializadas, né, aprendem a colocar toda a sua energia na relação, na família, nos filhos. Isso ainda perdura, gente. A gente diz, não, isso é coisa do século passado, não é. Não é assim. Eu sou psicóloga há 24 anos e o quanto que esses preceitos, essas tradições ainda estão como fantasmas nas mentes das pessoas e na vida e nas sensações de sou um fracasso, sou um sucesso, de uma forma muito, muito, muito presente. Então, assim, cuidado, né? Se você está colocando todas as suas fichas na relação, começa a diversificar. Eu vou falar um pouquinho mais das características das relações de dependência, para depois a gente falar um pouquinho das possibilidades de práticas de sair disso. Porque é lógico que tem, né? E se você sente que hoje você está numa relação dependente, você pode começar a fazer algumas coisas para mudar esse padrão, tá? Não muda de uma hora para outra, mas é um processo de prática, de aprendizagem que você vai fazendo e que pode ser bem concreto, né? O que mais acontece na relação de dependência? A pessoa deixa de ter, ou às vezes nunca teve, outras relações de nutrição, de afeto, né? Então a pessoa fica com uma fonte só e não tem conexão com a família, muitas vezes se afasta da família, se afasta dos amigos, das amigas, dos colegas, enfim, porque a gente pode ter uma multiplicidade de relações afetivas, né? Nem todo mundo vai ser nossa melhor amiga, nosso melhor amigo, né? E é interessante a gente poder, nesse sentido, aproveitar da qualidade de cada relação. Às vezes uma pessoa não pode ser uma grande confidente, mas vai estar presente na minha vida. A gente vai sair, a gente vai tomar um chopp, a gente vai se divertir, né? E a amizade cabe ali, né? Essa pessoa também não precisa responder plenamente todas as minhas necessidades como amiga, né? E algumas outras não vão estar presentes de uma forma muito intensa, que eu vou poder falar, que eu vou poder me confidenciar, que eu vou poder chorar. E às vezes a gente tem amigas que a gente pode se confidenciar, mas de repente não são amigas tão divertidas assim para sair, para tomar chopp, pode ser uma amiga que quer vir tomar um vinho em casa, mas que não vai querer sair para dançar. As pessoas têm nuances e ninguém precisa necessariamente responder a todas as suas expectativas. Outro dia eu estava falando com uma paciente minha que
tem um nível de exigência super grande com relação às amigas dela. Então, quando a amiga vinha e não respondia a todas as expectativas dela, ela achava que não era amiga de verdade. O que acontece? Começou a limitar o ciclo afetivo dela. E foi ficando só no marido. E isso aumenta as brigas, isso aumenta a expectativa sobre ele. Não estou dizendo que ela esteja errada e ele certo, né? Porque duas pessoas que estão numa relação de dependência são corresponsáveis, tá? Quem só usa a sua parte emocional, como eu falei antes, e quem usa a parte racional e de proteção em geral é uma pessoa que tem uma tendência mais racional, controladora, protetora, e a outra que tem uma tendência mais emocional, que vai desconfiar da sua capacidade de pensar e se proteger. Aí que a gente tem dependência, ou se a gente quiser falar na linguagem da análise transacional, a gente chama de simbiose. Então, 1 mais 1 é igual a 1. Né? Teoricamente, um ser humano pleno vai usar essas 3 possibilidades, essas 3 potências, né? O sentir, o pensar e o proteger. Né? Então, em momentos diferentes, eu uso essas capacidades de formas diferentes, em contextos diferentes. Isso me dá uma plenitude frente à vida. Então, a questão de se fechar no relacionamento é uma das características das relações de dependência e das relações tóxicas, das relações abusivas, né? Pois é, amigas com perfis diferentes, Cris, é super importante, né? Porque assim, a coisa de todo mundo ter que ser a minha melhor amiga é uma coisa que a gente fala na escola, né? Essa é a minha melhor amiga. Tem tantas nuances, tem tantas possibilidades, né? Às vezes aquela pessoa se encontra de 6 em 6 meses, mas aquele encontro é pleno, né? A gente em biodança, eu como viajo muito, eu tenho gente que eu vejo de 3 em 3 anos, mas quando eu chego ali, assim, é um encontro. A pessoa não está todo o tempo, talvez eu não possa ligar para a pessoa para vir na minha casa e me ajudar quando eu estiver doente, para trazer uma sopinha, né? Mas vão ter outras pessoas que vão estar perto, que vão poder te tomar sopinha. Mas de repente essa pessoa que você encontra de 3 em 3 anos é uma pessoa que você consegue falar da vida, filosofar, contar as suas coisas todas. São vários... Não é uma coisa ou outra, né? A gente às vezes é muito maniqueísta. Ou é amiga ou não é. Tem vários tipos. Às vezes são colegas, são pessoas que você gosta de sair para tomar um chopp, para dançar, e que vai ser aquilo que vai ser divertido, que vai te preencher, que vai te nutrir naquele lugar. E você vai ter aí suas 2, 3, né? Se a gente pensa mesmo, né? Assim, pelo menos para mim, se eu for pensar nas minhas melhores amigas, nos meus melhores amigos, 3, 4, 5, né? Aqueles que eu sei que eu posso ligar de madrugada, né? E dizer, olha, né? E que vão estar no dia seguinte na minha casa ou na mesma madrugada, né? Porque é uma relação que a gente vai construindo, não é porque as outras pessoas sejam melhores ou piores, né? Porque existiu tempo investido nessa relação, né? Então, o que acontece numa relação de dependência? A pessoa deixa de ter essas outras fontes, né? Vocês entendem? A pessoa deixa de ter uma existência fora da relação. E isso também faz com que ela se torne menos interessante. Uma dos pilares da relação é o que a gente chama de afinidade. É a vontade de estar junto com a outra pessoa. Isso é fundamental. Então, meu tônus emocional aumenta quando eu tô com essa pessoa. Ir pro supermercado é melhor com ela, ir ao cinema é melhor com ela, comprar cueca e calcinha é melhor com ela, enfim, seja o que for, né? Mas eu também posso me afastar e viver minhas coisas e trazer coisas do mundo para a relação, porque a relação também precisa de nutrição. Então, no momento que a pessoa se fecha só na relação, a relação deixa de respirar, a relação deixa de se renovar e aí vai ficando entediante, né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que o nosso sistema nervoso funciona com base na estimulação. Então, as coisas que são sempre as mesmas, o estímulo que é constante e monótono, vai gerando uma dessensibilização, a gente perde a sensibilidade, né? Isso vale para as relações, né? Então, se eu tenho um cheiro constantemente, eu deixo depois de sentir cheiro de cachorro em casa,
né? Quem tem o cachorro não sente. Quem chega da rua, né, e não tem cachorro vai sentir o cheiro do cachorro, porque o nosso sistema nervoso desensibiliza, né? Se eu tenho sempre as mesmas coisas, se não tem respiração, se não tem novidade, se eu não me renovo para trazer coisas para a relação, né? Se eu estou sempre falando as mesmas coisas, se a gente vai estar fazendo sempre as mesmas coisas, se a gente transa sempre do mesmo jeito, isso também acontece muito nas relações, não necessariamente de dependência, mas que as pessoas acham uma maneira, né? Isso é papo para outras lives, né? Mas assim, acham uma maneira de transar, de sexualizar e fazem sempre a mesma coisa, transam sempre da mesma maneira, sempre tem um ritual, eu faço isso, depois aquilo, sempre na mesma posição. Isso tira incidente, isso tira novidade, o cérebro se desensibiliza. Então, é necessário da gente se renovar, né? A gente como ser e a gente na relação. Como é que a relação se renova? Se eu respiro, se eu tenho os meus projetos, se eu tenho as minhas experiências, se eu tenho minhas amigas e amigos, se eu tenho os meus interesses, se eu confio nas minhas decisões. É lógico que a gente pode compartilhar, se nutrir com a outra pessoa, mas essa capacidade de ir, se afastar e voltar nutre a própria relação, né? E isso é uma característica que falta nas relações de dependência, porque como a pessoa está colocando todas as maçãs na cesta, a sensação de realização na relação, a sensação de que o outro detém a sua amorosidade, a sua afetividade, a sua sexualidade. Se o outro for, nunca mais eu vou sentir tesão. Mentira! A capacidade de sentir tesão está com a gente, tá nos receptores do corpo, né? Tá na capacidade de entrega. Tesão e erotismo tem muito mais a ver com entrega do que qualquer característica que a gente possa conceber como a outra metade da laranja. Eu ia falar da maçã, olha só. Minha outra metade é mais pecaminosa, né? A maçã é o símbolo do pecado pro cristianismo, né? Adão e Eva. Enfim. Então, importante é confiar nas suas decisões, iniciar seus próprios projetos e ter projetos que são fora da relação, né? Não quer dizer que você precisa passar todo o tempo fora da relação. Ah, também agora eu vou cuidar de mim, não vou querer. Não. Tem tempo para lá, tem tempo para cá. Mas você, quando volta, você volta nutrida, né? Você volta renovada, você volta querendo contar. Assim, é importante a gente ter história para contar. E se você tá o tempo todo com aquela pessoa, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, as histórias terminam, né? E o interessante é a gente construir essas histórias, né? Alô, alô, meninas, bem-vindas, amoras, né? Uma outra coisa que acontece muito nas relações de dependência é a pessoa ter dificuldade de expressar desacordo. Então a pessoa não diz não. Muitas vezes se sente culpada. Eu falei a semana passada da culpa, né? A sensação de culpa que está muito atrelada ao feminino, porque a ideia é que as mulheres... E eu tô falando assim da ideia social, tá? Não tô falando mulheres contra homens. Assim, eu tô falando de uma estrutura social que tem consequências para mulheres, para homens, para pessoas gays, para pessoas hétero, para pessoas que são gênero não conforming, enfim, para todas as pessoas, né? De formas diferentes, mas tem, né? Mas dentro da socialização feminina, a gente é responsabilizada pelo equilíbrio familiar, pela manutenção da família, por aguentar calada, né? O calado é uma coisa super forte, né, para as mulheres, né? Eu me calo para não conseguir, para não arrumar confusão. Eu me calo para ele não se chatear. Então, em geral, pessoas que estão em uma situação de dependência dentro da relação têm muita dificuldade de dizer não, têm muita dificuldade de dizer o que gostam e o que não gostam, né? E quanto mais eu deixo de expressar isso, menos o outro me conhece. Ele vai estar se relacionando com uma fantasia. Mais eu me violento, porque o não dizer o que eu sinto é uma violência comigo, né? Excesso de sim é não para mim, né? E por que em geral essas pessoas têm essa dificuldade? Porque têm medo de ser abandonadas. Então eu não vou dizer, porque
pode causar problema, porque ele pode ir embora. O medo do abandono também é uma coisa que ronda muito as pessoas que estão nas relações de dependência. Prestem atenção uma coisa, assim, eu tô falando de coisas que podem acontecer em situações menos extremas, né? Em algum momento você sentir medo de ser abandonada, e às vezes você tem dificuldade de dizer não. Isso pode acontecer de vez em quando. Coisas pra gente trabalhar, né? Mas se isso é uma frequência, aí é um lugar de focalizar para você poder praticar, sair desse padrão. Então, é uma pessoa que muitas vezes abandona os seus desejos, abandona os seus limites com medo de desagradar, porque o desagradar significa poder ser abandonada. Fantasias de abandono são outro elemento comum nas pessoas que estão em relações de dependência. Então, sonhar com abandono, fantasiar, né? E prestem atenção numa coisa, nosso cérebro não diferencia entre o que a gente imagina e o que a gente vive. Eu não sei se vocês já viram aquele filme What the Bleep Do We Know? Eu não tô lembrada do nome em português, mas que fala justamente isso, das realidades criadas, de como a gente cria circuitos padronizados, enfim. E uma das coisas que se fala nesse filme, que é a realidade, eu imagino uma coisa e o circuito neurofisiológico que segue é o mesmo como se eu estivesse vivendo. Oi, Cami, oi, Alan, oi, Cristicon, oi, gente, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu hoje tô assim, olhando um pouco as mensagens, que eu tô sem óculos e sem lente, então eu não vejo de longe, eu sou míope, bem míope, tenho 3,25 de miopia. Então, de longe, assim, eu consigo ver a câmera assim. Espero que a imagem esteja boa. Então, quando a gente vive... Oi, Regina, boa noite. Quando a gente vive as fantasias de abandono, quando a gente vive as fantasias de fracasso, que eu falei, né? Da coisa da pessoa não se sentir capaz de levar a própria vida, né? São, em geral, né? São frutos de pensamentos, fantasias recorrentes. Então, o que você faz? Você faz toda a cascata fisiológica, né? Da sensação de abandono, da sensação de fracasso. Você acaba vivendo o fracasso e vivendo o abandono todo dia na sua vida. Depois eu vou falar um pouquinho. Às vezes acaba acontecendo, né? Porque o que acontece? Quando a gente está com a nossa atenção toda voltada para uma coisa, né? É isso da realidade, né? Que a gente vai escolher. Eu conto muito nessa história da bicicleta, porque foi uma coisa que eu vivi, né? E que me marcou, e que depois disso, assim, eu sempre conto na terapia, eu contava na biodança, eu conto pros amigos e pras amigas, que essa história de pra onde tá direcionada, né, a minha atenção. Então eu tava subindo a Bocaina, né, e a Bocaina é uma montanha, era uma bicicleta, uma bike off-road, então tinham muitas pedras, e foi a primeira vez que eu subi, né. O subir é mais fácil, então você tem mais fácil, assim, é mais difícil fisicamente, mas a sensação de descontrole é menor, porque você vai mais devagar. Na hora de descer, eu fiquei meio em pânico, porque eu falei, bom, é ladeira abaixo e é só no freio, né? E se tem pedra, eu posso subir nas pedras, eu posso derrapar, né? E era uma coisa meio assim, entendeu? Então, e aí... eu comecei a olhar para as pedras que eu não queria passar por cima. Eu falei, gente, não posso passar por cima dessa pedra porque essa pedra tá muito solta, essa pedra é muito grande, vai me desequilibrar e tal. E cada vez que eu olhava para uma pedra que eu não queria passar, adivinha aonde eu passava? Exatamente em cima da pedra. Porque a bicicleta vai onde a nossa atenção tá. Né? A direção que o nosso corpo está voltado. Então, se eu estou olhando para a pedra dizendo, não quero passar aí, não quero passar aí, todo o meu corpo está voltado para essa pedra, minha atenção está voltada para essa pedra, está direcionada nessa pedra, é nessa pedra que eu vou. Né? E a bicicleta funciona um pouquinho como a vida. Né? Se toda a minha atenção está
voltada para eu não sou bem-sucedida, eu não sou bem-sucedida, eu não sei escolher, é aí que eu vou, né? E eu vou escolher as coisas também na vida que acabam me provando isso. O medo do abandono, o medo do abandono. Primeiro eu começo me abandonando, né? Que é interessante isso, né? O medo do abandono faz com que a gente faça ginásticas que a gente acaba esquecendo da gente, né? E depois eu acabo ficando pouco interessante, porque é aquele negócio, coloquei a realização toda na relação, né? Eu coloquei todo o meu tempo ali, eu coloquei todas as expectativas ali, eu não me renovo, né? E é lógico, eu vou ficando entediante, né? Eu não tenho um projeto existencial. Então acaba que a gente vive o abandono nas fantasias que tem, porque nas relações de dependência é muito comum o medo do abandono e essas fantasias, né? A gente vive na percepção das coisas pelo mundo, porque a gente vai perceber o abandono, né? Se eu tenho medo do abandono, tudo que puder se assemelhar a alguma situação de abandono, eu vou olhar com highlight, vou olhar com mais foco. Então eu vou viver nas fantasias, eu vou viver na sensação, né? E pode ser que eu viva na relação, no momento que eu começo a ficar repetitiva, desinteressante, cobrar, conflituosa, que são características das relações de dependência. Então, achar que o outro é meu soro, achar que o outro é responsável pela minha vida e que sem ele eu não vivo, né? Não ter projetos próprios, né? Ter dificuldade de confiar nas minhas decisões, né? Não confiar na minha capacidade. Então, achar que a outra pessoa precisa me dizer o que fazer. Dificuldade de manter, de manter situações, de manifestar desacordo. Eu não digo que eu gosto, que eu não gosto. Eu me dobro, eu faço concessões, porque eu tenho medo de que o outro me desaprove ou me abandone, né? Coloco todas as maçãs numa cesta só. E meço o meu sucesso existencial pelo sucesso dessa relação. Gente, uma relação pode terminar e meu sucesso existencial não tem nada a ver com isso, né? A gente pode ter muitas relações, pode ter uma ou pode ter várias amorosas, né? Outra coisa que acontece nas relações de dependência é que a pessoa vai a extremos para poder obter carinho e apoio. E muitas vezes, né, quando a relação está conflituosa, está ruim, a pessoa chega a se colocar em situações de humilhação, né? E muitas vezes, e olha só que interessante, eu já tive muitos pacientes que tiveram relações de dependência, né? E às vezes a pessoa diz assim, eu nem quero estar na relação, na verdade tá uma porcaria a relação, a gente só briga, não sei o quê, mas quando ele disse que ia embora eu me desesperei. Então vai, suplica, se coloca de joelhos, fica desesperada, entendeu? Porque a ideia de que o outro tem a sua felicidade, o outro é o soro, o outro é a vida, o outro é a realização, né? Por falta de confiança em si, por falta de qualificação de si, né? Para eu me sentir incapaz, fracassada, eu preciso muitas vezes ao dia me falar isso, né? Então, uma das coisas que a gente precisa ficar muito atento são as sequências de pensamento que a gente tem durante o dia, né? Então, uma pessoa que se sente fracassada provavelmente fala para si 200, 300 vezes por dia que ela não é realizada, que ela não tem capacidade. Aí basta a gente imaginar. Imagina uma criança crescendo na sua potência e alguém dizendo para ela, não, você não vai dar certo, você só faz porcaria, você não sabe de nada. Então isso vai reforçando um processo de insegurança, né? Em geral também, as pessoas que estão em relação de dependência sentem-se muito desamparadas quando estão sós, não sabem ficar consigo mesmas, né? E fica atento a uma coisa, né? Em geral, quando as mulheres ficam solteiras, elas se sentem incompletas e vão em busca de uma relação. Não estou dizendo que isso seja da essência das mulheres, não. Estou dizendo que isso seja um processo aprendido, socializado, tá?
E os homens o que fazem? Muitas vezes desfrutam da sua solteirice, têm várias relações, vão curtir com os amigos, não entram nessa coisa de ter que ter alguém. Oi, Lala. Oi, Raquel. Bem-vindos. Oi, Lúcia. Enfim, então essa sensação de não se bastar sozinha e não ter momentos de prazer consigo mesma também são características de pessoas que estão em relações de dependência, né? A gente pode ter uma ou várias dessas características, mas em geral as relações de dependência têm isso tudo. Achar que o outro é meu soro, não confiar na minha capacidade de decidir, de iniciar meus projetos, não ter outras fontes de nutrição, eu também não falei isso antes, né? Não ter amigos, colegas, familiares, se sentar só na relação, estourar todo o tempo na relação, né? E achar que a relação tem que dar conta de tudo. Entendendo que ninguém vai conseguir suprir todas as suas necessidades, uma pessoa só, né? Então aqui a gente tem aí um quadro de uma relação de dependência. Como é que a gente faz para começar a sair disso? Porque isso que é o importante, né? Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero falar com vocês. Peraí, no meu caderno. Então, como é que eu começo a aumentar a minha autoestima? Eu fico atenta a essas sequências de pensamentos opressores, né? E a primeira coisa que você pode fazer é listar suas potências e suas qualidades. E não me venha dizer que você não tem, porque não existe ser humano sem qualidades, né? Então, veja as coisas e as coisas que você mais preza em você. Anota isso. Anota numa lista, né? E toda vez que for beber água, por exemplo, olha para essa lista. O que acontece com os pensamentos disfuncionais? Você tem esses pensamentos uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Os pensamentos de nutrição, raramente. Então, quando a gente associa um pensamento de nutrição, uma qualificação, um reconhecimento da potência a alguma coisa que a gente faz muitas vezes, a gente começa a criar um outro circuito. Ah, Dani, isso é muito mecânico. Mas é isso mesmo, a gente vai reforçando aos poucos. Eu tô falando aqui de coisas práticas que a gente pode fazer e que eu posso falar para vocês numa live, né? Não num processo terapêutico, não num processo a longo prazo, mas algumas coisas práticas que já dá para lançar mão, para começar a trabalhar isso e se sentir mais plena na tua relação. Não achar que a relação é o seu tudo. A relação pode ser muitas coisas, a relação pode ser um grande lugar de nutrição, mas não pode ser nosso tudo, né? Nada pode ser nosso tudo, nem os filhos, nem a profissão. Sempre que a gente coloca o tudo em algum lugar, a gente vai ter problema, né? Então, aumentar a autoestima é justamente perceber esses pensamentos disfuncionais e gerar, né, a possibilidade de criar novas redes de pensamento e reforçar isso. Coloca na tua geladeira, coloca no espelho, fala para você toda manhã coisas qualificadoras sobre você, né? E reconheça isso e mais que assim, porque assim, muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou dedicada, eu sou comprometida, eu sou organizada. Isso são coisas assim, moralmente muito bonitinhas, mas que em termos de qualificação tem pouco peso, né? Eu proponho que você faça uma coisa assim que mexa com a tua parte afetiva. Eu sou inteligente, eu sou gostosa, eu sou afetiva, eu sou curiosa, eu sou criativa, eu sou divertida. Coisas que a gente falaria para uma criança, né? Assim, crescendo, né? Para nutrir essa criança para o pleno desenvolvimento. Ninguém consegue se desenvolver sem algum alimento amoroso. Então comece a fazer isso com você, né? Pegue as qualificações que as pessoas à sua volta te dão, anota, repete, é um caminho, né? Outra coisa, crie planos para você. Escute os seus desejos. Perceba as suas limitações e seus potenciais. As nossas limitações a gente pode desenvolver, né, recursos para superá-las.
né? Estudando, investindo energia, lendo, conversando com pessoas, escutando lives, enfim, né? Se educando, praticando coisas. Então, se eu tô fora de forma, eu começo a colocar energia em malhar, a coisa vai fluir. Então, tudo que a gente coloca energia floresce. Então, reconhecer as limitações não é para se martirizar. Reconhecer as limitações é para ver quais delas você quer ampliar, você quer superar. E muito importante, reconhecer os seus potenciais. A gente tem uma cultura, a gente tem uma educação que olha muito para a falta, que olha muito para o defeito, né? Que está o tempo todo vigiando, punindo. E aí, né, a gente internaliza, né, essa forma de se regular. A regulação já não está mais fora da nossa sociedade, né? Na nossa pós-modernidade, modernidade tardia. A regulação passa a estar dentro do sujeito. O que significa ser aceitável dentro dessa minha sociedade, né? E aí a gente também internaliza esses julgamentos, esses juízos, essas coisas de certo e errado, e muito olhar para o erro, e muito olhar para o que não está, muito olhar para a falta. Então, é um desafio, né? E é um bom desafio começar a olhar para tuas potências sem vergonha, né? A gente aprende a não admitir nem pra gente mesmo as nossas próprias qualidades, né? Pode sim falar pra você, pode sim reconhecer, não tem nada de ter que ser modesta, não. Essa ideia de ter que ser modesta é uma coisa pra gente justamente ficar pequenininho, oprimida, né? Não perturbar muito. Quanto menos eu reconheço minhas potências, mas eu vou me encolhendo. Então, trabalhar a autoestima é reconhecer suas potências e, a partir dessas potências, olhar seus desejos e fazer os seus projetos. A relação é um aspecto da sua vida. Existem muitos outros, né? Quais deles você se sente desejosa de desenvolver? Quais deles você sente que você vai perceber que é exitosa na vida, se você fizer? Tem umas coisas assim, né? Eu quero fazer isso, né? E confia no teu desejo. A gente nunca deseja alguma coisa que a gente realmente não possa. E tudo que um outro ser humano faz, se você colocar tempo, energia, dinheiro, porque é a forma da gente trocar valores, você vai desenvolver com o tempo, né? Enfim. Então, estabeleça metas e, mais que nada, celebre as suas conquistas. Celebre cada conquista, cada pequenininha, celebre com as suas amigas, celebre consigo, celebre com o seu par, né? E celebre muito, porque cada celebração é um alimento que a gente tem para dar o próximo passo. A gente precisa disso, né? Uma pessoa que está abaixo de crítica todo o tempo, né, não tem força para seguir, né? Vai olhar, quando a gente vê uma pessoa deprimida, a gente vê um lugar de julgamento, de crítica enorme. O que a pessoa deprimida... E lógico, tem outras coisas, depressão é uma doença, mas tem padrões de pensamento, né, e de comportamento que acompanham essa síndrome, né? E a pessoa deprimida, o que ela faz? Ela perde a gana de viver. Então, uma das coisas que é preciso olhar é essa opressora interna que está ali, né? Muitas vezes é muito violenta. Outra coisa, saber que você pode se emocionar, confiar nas suas emoções e no que você sente e poder expressá-las com tranquilidade, né? Dizer como é que você está sendo afetada pelo mundo, dizer o sim e dizer o não. Confiar que você tem muitas coisas que você pode controlar. O seu próprio comportamento você pode controlar, o dos outros não. Então, tua área de controle, o teu mundo emocional, sim, você pode controlar. Ah, Dani, às vezes eu me descontrolo, isso tudo a gente aprende. Isso eu não vou entrar agora, né? Tô até desenvolvendo um curso sobre emoções já tô dando aqui o spoiler, né? Mas e é uma das coisas que eu vou falar, é um curso que eu tô querendo lançar, porque eu acho super importante a gente aprender a identificar as emoções e expressá-las adequadamente, porque essa noção de descontrole é também aprendida. É papo para outras lives,
né? Reconhecer suas necessidades é super importante, né? Quais são as suas necessidades emocionais e você tem direito de reconhecer e de satisfazer suas necessidades. Na relação de dependência, a pessoa prioriza o outro e esquece de si. Então, reconheça o que você está precisando, expresse, peça, se movimente no mundo. Ah, meu par não vai satisfazer isso. Tá tudo bem. Aonde mais você pode... Tenha outras esferas de existência que você pode satisfazer suas necessidades. Não coloque tudo no par também. Teu par não vai conseguir responder a todas. Pode responder a muitas, mas nunca a todas. Tá? Outra coisa importante, não programa teu tempo todo em função da outra pessoa. Em geral, nas relações de dependência, como o outro é seu tudo, né, o tudo dessa pessoa, a pessoa programa todo o tempo em volta dessa pessoa. Esquece das próprias necessidades, não faz os próprios projetos, né? E depois tem uma sensação de não realização, porque quem não investiu tempo e energia nos seus próprios projetos não vai conseguir realizar. É uma menina... Peraí, deixa eu ver. Tem um filme muito legal na Netflix de uma menina que depois... Qual, Cami? Qual o filme da Netflix que você tá falando? Da menina? Algum filme que eu já falei pra vocês? Não entendi. Depois você escreve pra mim qual é o filme, né? Então, assim, programar seu tempo, estruturar seu tempo em função das suas prioridades. Vai ter momentos que você vai ter outras prioridades que não só a relação, né? Que você não vai estar disponível, né? E um pouquinho, assim... tá, depois você manda, Cami, o nome do filme. Eu adoro ver uns seriados, assim. Outro dia eu vi aquele Pose, que é super bom. Qual foi o outro que eu falei outro dia que eu vi também? O Pose é sobre pessoas transexuais. É muito legal, muito legal. A gente vê todo o sofrimento das pessoas que não se encaixam dentro daquilo que se acredita ser uma normalidade. Enfim. Papos para outras lives também. Enfim. E, então, assim, esquecer das próprias necessidades e girar em satélite das necessidades do outro é também característica das relações de dependência. Tá? Então, assim, vamos recapitular. Achar que o outro é seu soro, que o outro é centro da sua vida, que o outro tem sua afetividade, sua sexualidade. Não conseguir fazer os próprios projetos por não acreditar no seu bom senso e nas coisas que você percebe do mundo. Ter uma grande opressora interna que te critica, né, que faz essa desconfiança se instaurar. Não ser capaz de colocar limites, de expressar desacordo. Ter medos e fantasias do abandono. Ir a extremos para poder receber o reconhecimento da outra pessoa. Às vezes, a ponto de se humilhar para manter a relação, mesmo quando já não quer mais. Eu já vi muitas vezes isso. Eu nem queria mais a relação, mas eu fui, eu chorei, eu me descabelei, eu me humilhei, enfim. Né? Então, colocar todas as maçãs, mas não ter outras fontes de nutrição. Né? Não ter colegas, amigos, família, se afastar dessas fontes, porque acontece muito isso, a pessoa se centra só na relação. Né? Ninguém vai conseguir satisfazer todas as suas necessidades, né? Nem seu par, nem ninguém na sua vida. Inclusive, é o que eu estava falando dos amigos. Tem amiga para tudo. Tem amiga que vai ser confidente, tem amiga que vai ser ótima para sair para dançar, tem amiga que a gente vai encontrar de 3 em 3 anos e vai falar sobre a vida e sobre filosofia e vai ser ótimo. Tem amigos de todas as nuances, de todos os saberes. Nem todo mundo precisa ser sua melhor amiga ou seu melhor amigo, né? Pode ser uma pessoa que você encontre 3 anos em 3 anos e que aquilo vai te nutrir muitíssimo, que é uma pessoa que você gosta muito, mas que não vai estar próxima, que vai estar num outro país, que vai estar numa outra dinâmica de vida. Isso não quer dizer que vocês não possam ter uma relação de afeto. A exigência extrema é uma das características das relações de dependência, né? Exigir que o outro responda todas as minhas necessidades. Não vai.
né? E você também não vai responder a todas as necessidades da outra pessoa. Outra coisa importante, não tendo projetos seus, você vai sobrecarregar a relação de mesmice. A gente precisa respirar, a gente precisa ir no mundo, a gente precisa trazer coisas novas, a gente precisa escutar coisas novas da outra pessoa, porque senão o nosso sistema nervoso desensibiliza e deixa de notar, né? Fazer sempre as coisas do mesmo jeito, né? Não tem nenhuma novidade, você não se expandir de alguma forma, vai gerar essa monotonia e esse desinteresse dentro da relação. Então, lembrem disso, tem casal que acha um jeito, né? E se cumprimenta sempre da mesma maneira, transa sempre da mesma forma, faz a mesma coisa, a mesma posição. Não faça isso. Se você não gera algum nível de novidade, de diferença, vai perder o tesão. Então a Cami tá dando aqui uma dica, se chama Kaiser. A energia que a gente sente no nosso corpo e que volta quando damos o limite com afeto. E respeitamos e nos respeitamos. É uma energia incrível que nos... Claro! Né? Toda vez que eu dou um afeto, um limite, né? O afeto brota de novo porque eu me sinto mais próxima da outra pessoa e mais real. Né? E o limite não é dizer o que o outro fez, não é apontar dedo. O limite é dizer, eu não gostei, eu me senti mal, eu queria te pedir isso. Também é papo para outra lado. Como é que eu dou o limite? Como é que eu falo? Não é sair criticando, humilhando, oprimindo, né? Isso não gera nenhum tipo de vontade da outra pessoa de colaborar com você. Pelo contrário, vai dar vontade de se defender. Então, quando a gente quer dar um limite, a intenção do limite é aproximar. A intenção do limite é criar vínculo. E toda vez que a gente dá um limite, que a gente é escutada, o que faz é a gente se aproximar dessa pessoa. Então, os limites são fundamentais nas relações, super fundamentais, né? Eu imagino que a gente esteja chegando... Que horas são, gente? Que eu já falei aqui um montão. Coloquem perguntas também, se vocês quiserem. Mas quem pode me dizer as horas? Aí eram 6 quando eu comecei. Quem escreve pra mim aqui as horas? Depois eu quero saber de vocês também como é que ficou esse horário, né? Eu sei que as lives sempre ficam gravadas, as pessoas vão vendo depois, mas para mim tem sido difícil começar a live às 11 da noite. E aí eu hoje testei 1 hora mais cedo. Enfim. Então, tá vendo? Eu tenho um relógio 6h57, eu tenho um relógio biológico. As sessões de terapia são entre 50 e 1 hora, são 24 anos fazendo isso e o relógio biológico grita. Enfim, isso é o que a gente tem. Tem muito mais sobre relações de dependência, tá? Mas eu acho que a gente aqui tem um bom começo e acho que tem boas práticas para quem se sente numa relação de dependência começar a fazer, né? Coisas que eu posso compartilhar com vocês numa live, né? Enfim, são saídas práticas, concretas, né? Mas que você pode começar a exercer. Ai, que bom, Cami. Depois eu quero ouvir de vocês. Eu botei lá uma box perguntando se vocês achavam legal o horário mais cedo e tal. Eu quero ouvir depois para ver se vocês gostaram, viu? E quero agradecer muito. A gente tá falando de mundo emocional e mundo relacional esse mês. Daqui a pouco eu vou lançar spoiler, um curso sobre emoções. A gente poder reconhecer as próprias necessidades é fundamental para estar plena numa relação. Poder se sentir no direito de escutar e realizar e buscar a realização das necessidades, né? Enfim, então esse mundo emocional, saber reconhecer as próprias emoções e lidar e comunicá-las é fundamental para relações amorosas e relações familiares e relações de amizade saudáveis, né? Depois eu vou dando... vamos falando em outras lives sobre essas coisas. Depois eu conto para vocês do curso, né? Super obrigada pela presença de todos e todas. Muitos beijos. Um bom fim de tarde para vocês. Beijos, beijos, beijos.